Boa Boa noite! noite. Estamos ao vivo. Já vamos chegando com o nosso tema da noite de hoje, a nossa noite da taça. O diálogo que nos eleva. E aí? Primeiro, Tchim, tchim? Tintim. O diálogo que nos eleva. Sejam bem-vindas. Essa live hoje promete. Tu chegou a contar que live é essa? Não contamos de novo, né? Eu acho que essa é a live 8. Eu acho. Deve ser então. Eu acho que é a live 8. Mas não, nós vamos começar a contar a partir da 10ª, tá? Nós vamos colocar hashtag live 10 e o tema. E vamos começar a contar, porque a gente quer saber quantas lives a gente já fez até agora. Mas eu acredito que essa seja a 8ª live. Então o nosso tema de hoje será o diálogo que nos eleva. Boa noite, Elaine. Boa noite, Lourdes. Natália, sejam bem-vindas. Já manda um aviãozinho aí pra galera vir chegando aqui com a gente, pros casais. A gente tá aqui na aguinha por enquanto. Estamos preparando uma coisinha ali pra gente beliscar daqui a pouco. Bem gostoso. E eu quero dizer pra vocês, Aline, Jaque, bem-vindas. Eu quero dizer pra vocês que a maioria dos relacionamentos, a maioria dos problemas conjugais dos nossos tempos hoje se resolve com uma ferramenta chamada diálogo. E a gente não sabe dialogar. A gente não sabe conversar. E nós vamos trazer esse tema aí com alguns pontos, né, meu amor? Porque na verdade o diálogo é tudo na vida do... na verdade, é tudo no relacionamento de um casal. Não tem diálogo, é afardado aí uma falência. Né? Então, é importante o diálogo, é importante a conversa. O tema é um tema muito importante. Eu acredito que o que a gente vai falar, muitas coisas que a gente vai falar aqui, vai tocar em vocês. Às vezes, não é porque a gente está aqui apontando, não, mas eu acredito que é uma melhora constante que a gente faz na nossa vida de casal. Eu achei bem interessante aquele ponto que você me passou, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é a questão do a gente admitir, né? Sim. A gente admitir, a gente precisa olhar para o nosso relacionamento, ali para o nosso cônjuge, para o nosso parceiro de vida que a gente escolheu, e verificar dentro do nosso relacionamento, existe clareza, né? Estamos conseguindo ser claro um com o outro. A nossa comunicação, ela é de fato acertada, né? Ela é assertiva. A gente consegue, numa conversa simples, sem ficar dodói, sem ficar brabo um com o outro, explanar, né? Ser realista. Olha, tá acontecendo tal coisa. Olha, você falou tal coisa que eu não gostei. Mas assim, sem levar pro lado, ai, ele me ofendeu porque ele falou tal coisa e eu não gostei. Será que a gente consegue ter uma conversa madura com o nosso marido, com a nossa esposa? Então, deixo a pergunta já no início para você já começar a se questionar aí. Tá, mas assim, ó, eu acredito o seguinte, o relacionamento para ser um relacionamento que dê frutos, não só frutos filhos, mas frutos em verdade. Sim, as virtudes, né, que precisa ser cultivada entre o os diálogo, dois, né? na verdade, a base do diálogo é a verdade. A verdade sempre. Até o nosso Senhor Jesus Cristo fala, a verdade nos libertará. Então, se tu pensar o seguinte, se você hoje não tem uma verdade, quando você fala com o teu esposo ou com a tua esposa, aí já está o primeiro atrito. Já vai gerar um ruído ali, Já vai gerar o ruído ali. E esse ruído, se não for controlado ou até eliminado, ele vai se tornar um bloqueio. Porque, tu imagina o seguinte, quando eu casei com a Evelyn, eu tenho a obrigação de proteger ela. Mas proteger como assim? Em tudo que você está pensando. Até na proteção seguinte, as pessoas falarem mal dela, emocional. ou mexer com o emocional dela, tipo até que tu desse o exemplo ali daquela senhora ali. Lembra, exemplo? né? Dá um exemplo aqui. Uma vez que a gente tava conversando, né, sobre o que a gente iria falar aqui hoje, e aí eu lembrei de uma situação quando eu engravidei do nosso 4º filho, e a gente frequentava uma paróquia, e tinha lá aquelas senhorinhas que vêm sempre no final da missa. Ai, sempre que lindo, tem, né? Que família linda, né? Vocês com 2 filhinhos, sempre as crianças bem quietinhas na missa, ou não tanto. Mas as pessoas geralmente vêm pra elogiar, né? E aí ela falou assim, fiquei sabendo que a senhora tá esperando de novo outro bebê. É o 3º, né? Eu, não, minha senhora, é o 4º. Eu nem sei o nome dessa senhora. Acho que se eu ver ela, nem sei quem é, tá, gente?
mas é que ficou Marcou. marcou, assim, né, aquele exemplo. E eu me lembro que o Anderson tava descendo a escadaria da igreja com o nosso terceiro filho, e essa senhora me questionando se era o terceiro ou se era o quarto. Eu falei, não, o terceiro tá descendo ali com meu marido. Esse é o quarto. E ela disse assim, meu Deus, querido, o quarto filho, mas agora você vai ligar, né? E aí eu olhei pra ela e comecei a rir e disse assim, ligar pra quem? E ela, não, querida, não, ligar, eu digo assim, teu marido ir lá, cortar, é você ligar. Eu tenho parto, né, é parto, não tenho cesárea, eu tenho parto. Dela, tá, mas aí o teu marido vai cortar, né, vai fazer vasectomia. Aí eu vi ele descer da escada e disse, meu amor, vem aqui, se a senhora tá perguntando aqui se você vai cortar o dito cujo. Gente, essa senhora, essa velhinha, ela não sabia mais onde enfiar a cara, ficou roxa, ficou azul, ficou amarela. E nunca mais nem vi a cor dela na vida, né? Engraçado. Porque foi muito engraçado. Mas assim, eu fiz uma brincadeira porque era algo que antes do nosso terceiro filho sempre me incomodava. Ai, terceiro filho, nossa, vocês são loucos ter 3, hoje em dia é tão difícil. Então, no nosso terceiro filho, nós amadurecemos, conversamos muito sobre isso e decidimos levar isso na brincadeira. Sim. Quando alguém fizesse algum tipo de comentário desconcertante, né? Ninguém pergunta pra você, entrou agora a Mairi. Ninguém pergunta, Mairi, quanto você ganha? Quanto você tem na conta do banco? Ninguém pergunta isso. Por que as pessoas vão perguntar quantos filhos vocês querem ter? Quantos filhos vocês vão ter? Né? Então, é um assunto que entre nós está muito bem resolvido. E em vez de a gente levar pro lado, de novo, fulano perguntou... Se incomodava, né? A gente não, vamos passar de fase, amor? Vamos? Então tá, vamos levar na brincadeira. Então a gente começou a levar dessa forma. Se alguém perguntar se eu vou ligar pra quem? Se alguém perguntar se ele vai cortar o quê? O dito cujo dele, ele faz o que ele quiser, né? Então a gente leva nessa brincadeira e fica muito mais espontâneo, fica mais leve pra gente, fica mais gostoso. Eu acredito o seguinte, cara, eu acho que isso é importante a gente, principalmente aqueles que são abertos à vida, né? Tem muitos filhos, né? Não dá bola. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela até faz essa... Mas ao mesmo tempo de não dar bola, a gente precisa se posicionar. Porque Sim, quando a gente eu tô se dizendo, posiciona... não levar a risco o que foi falado. Isso. Leva para o outro lado. Isso. Porque às vezes a pessoa que falou isso para ti, não é que ela tem maldade no coração, que ela quer te acusar. Às vezes é costume. Ela só está contaminada pelo sistema antinatalista. Às vezes a pessoa falou porque todo mundo fala. Né? Então, não tem maldade. Aí a gente pensa nesse sentido, entendeu? E leva na brincadeira, na esportiva, né? Eu lembrei do comentário de uma videira hoje lá na comunidade, lá no nosso grupo, alguém falou alguma coisa pra ela que, voltou de férias, dessa vida boa, né? E voltou mais gordinha, né? Coitada, né? A pessoa largou um comentário desse. Ela nem tem assunto, ela nem tem o que falar, né? Aí a gente pode levar pros dois lados, né? Pro lado de, meu Deus, é mesmo? Tô gorda mesmo? Ou, coitada da pessoa, não tem nem assunto pra falar comigo, vai falar do meu peso, né? Será que ela acha que eu não me enxergo? Alguma coisa desse tipo? Então, trouxe esse exemplo aqui também, porque quando a gente decide mudar de nível, quando a gente tem diálogo com o nosso marido, a gente vai rir dessas coisas. A gente não vai levar pro lado pessoal, fulano se vitimizar porque eu tô gorda demais, ou porque eu tô magra demais, ou porque, meu Deus, vou ter mais filho, estão me chamando de louca. Não, isso já tá resolvido entre a gente. Então, é isso que é o importante. Quando a gente tem esse diálogo, essa comunicação interna, o que vem de fora não vai afetar. Porque o casal já está tão unido no pensamento, no olhar, que esses atritos que é para desanimar a gente ou até afetar a gente de alguma forma, não afeta. A gente vira a página. Pode até alguém falar assim para ti assim, aí a gente pensa o seguinte, no lado da família, né? Às vezes até os familiares chegam a esse ponto de fazer umas brincadeiras sem graça ou até de ofender. Mas se tu pensar o seguinte, se você hoje está alinhado com a tua esposa, eu quero isso, nós vamos fazer isso, e foi um combinado entre os dois, vira a chave. Aconteceu aquilo ali, não fica se remoendo. Vira a chave, amor, isso não compete a gente agora estar falando isso, ou discutir por causa disso, porque é meu pai, ou é minha mãe, ou é a mãe dele, ou a mãe dela. Não importa. Importa é o casal. Até porque quando a gente casa, a gente sai de casa e forma uma família. Então, nós somos uma família. E esse negócio de falar da família é interessante porque dentro dessa dinâmica, a gente precisa se conhecer dentro desse ambiente.
No sentido de que eu sou esposa dele, ok, mas eu continuo sendo filha da minha mãe. Eu continuo sendo filha do meu pai. Tem que ter o respeito, né? Então, assim, às vezes o meu marido vai ter um olhar, uma percepção sobre como é a minha personalidade quando eu tô perto da minha mãe. Como eu mudo o meu jeito quando eu tô perto do meu pai. E quem vai ter esse olhar mais aguçado para te ajudar a corrigir e a melhorar é o teu marido. É o teu marido. Às vezes o marido fala assim, ai meu amor, sei lá, vou inventar uma coisa aqui, tá? Ai, tu não acha que tu tá ligando demais pra tua mãe todo dia? Todo dia eu chego em casa e tu tá falando com a tua mãe. Ai, falei com a mãe hoje não sei o quê. Tu vai conversar com o teu marido, tu só traz coisa do que tu conversou com a tua mãe. Aí um belo dia o teu marido diz alguma coisa pra você assim, meu amor, por que tu fala com a tua mãe todo dia? Aí você já vai ficar dodói. Ah, pronto. Agora quer decidir até com quem eu falo? Eu falo com a minha mãe porque eu tenho que falar com a minha mãe todo dia, por causa disso, daquele outro. Então aí você já se arma, né? Já dá uma resposta pro marido. Tá, agora quer se meter no que eu falo, com quem eu falo? E não, mas perceba, ele fez... De repente a forma como ele falou não foi a melhor. Mas, opa, tem alguma coisa ali. Você precisa de verdade falar com a sua mãe todo dia? Você não é uma mulher madura, você não tem a tua casa, você não tem teus filhos, não tem teus estudos, as tuas leituras, as tuas roupas pra lavar. Por que você tem que falar com a tua mãe todo dia? Né? Então, o marido percebeu que aquilo desconforta ele por algum motivo. Mas se tu for pensar o seguinte, quando acontecer algo desse tipo, vai ser diferente a forma que o teu marido perguntar também. Eu acho que o jeito de perguntar, não acho, né? Eu acredito que o jeito de falar também muda toda a figura do diálogo. Sim. Se tu chegar agressivamente e falar, que isso, não sei o quê, ou você fala assim, mas por que isso? Então, o jeito de falar. Então, a base de um diálogo, sabe o que é, para mim, o que eu vejo que é a base do diálogo? É a escuta. A gente primeiro precisa escutar. Isso. Por isso que a gente tem duas orelhas. E eu acho assim, dentro disso que tu tá falando, amor, é interessante que assim, perceba só, né? Eu comecei a contar esse exemplo e aí a mulher já se arma. Né? Uhum. Tá, mas aí eu não posso falar com a minha mãe? Não, quero o quê? Era o momento de silenciar e escutar. Sim. Tá, meu marido falou isso, mas por que ele falou? Ele não falou do melhor jeito que poderia falar. Mas eu escutei aquilo ali e já respondi. Não, deixa eu escutar primeiro. Deixa eu entender o que ele falou. Eu falo com a minha mãe todo dia. Mas por que eu falo com a minha mãe todo dia? Então, você vai... Por que eu tô criando isso? Porque eu sei que na cabeça da mulher dá muito mais caraminhola que na cabeça do homem, né? A cabeça da mulher é mais reto, é razão, um fio, um monte de fio desencapado, né? Mas o marido trouxe algo. Talvez ele não pode, né? Pode ser que você esteja aqui sozinha escutando essa live e teu marido não tá contigo. Aí vem... Não, realmente, ele falou tal coisa pra mim, eu já fui agressiva. Não, já você não tá respondeu na hora. vendo? Você não tá vendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje? Você não tá vendo que eu não... Né? Você não precisa, calma, silencia. Tenta primeiro. Entende o que tá acontecendo, entende o que ele falou, que movimento que ele quis trazer pra você. Aí você vai parar, vai observar, vai... meu amor, olha só, você me falou aquilo aquele dia que eu falo com a minha mãe. Por que você falou aquilo? Tenta descobrir o porquê. Daí o marido vai falar. Porque você fala com a tua mãe todo dia, né? Todo dia você traz um problema. Pô, tua mãe e teu pai estão lá com um monte de problema. Não é um problema seu, meu amor. Você tem que ajudar, mas não é um problema seu. Então, às vezes, o que essa mãe tá trazendo para essa filha, que também é mãe, tem seus filhos, tem seu marido, sua casa para cuidar, tá desestabilizando ela e tá prejudicando o casamento. E o marido percebeu. Por que você fala com a tua mãe todo dia? E aí você já vai com 4 pedras em cima do marido. Então, esse saber ouvir que é importante. Ouviu, administrou, Isso. assimilou o que ele claro, falou. E assim, e a gente está trazendo uma coisa aqui que não é uma... como é que eu vou dizer assim? Não é uma realidade fácil de fazer, né? Até porque... Desafio para as coléricas, ouvir porque, e calar. assim, tu imagina o seguinte, nós somos gerados de expressões, a gente quer falar também. E muitas vezes a gente fala pelos cotovelos, fala até... Quantas vezes eu e você, se a gente for pensar, falou alguma coisa e diz assim, cara, não era para mim falar isso. Claro, já aconteceu isso, né? Se tu for pensar, já aconteceu isso. Então, porque... Não parou. Mas eu já vou lá, calma. Mas a gente primeiro precisa aprender a escutar. Porque quando né? E isso não é agora, né? Mas Anderson, como é que eu vou fazer isso? Não é um dia que tu vai aprender. São 15 anos de casamento, né, nós amor? estamos aqui falando de 15 anos de casamento, então quantas vezes eu me expressei, eu falei no momento de que tá tudo quente, né? Então tem que dar uma esfriada, falar. Então precisa primeiro escutar, saber escutar,
Saber falar, escutar, e principalmente eu vejo que muito importante no diálogo é a verdade. Eu sempre penso o seguinte, né? Que a verdade, ela vai doer muitas vezes, mas ela precisa ser falada. Porque a verdade falada com caridade, ela não dói. Não adianta eu chegar e falar para minha esposa assim, ó, chegar em casa, a casa tá uma bagunça e falar assim, poxa, tu é relaxada mesmo? Opa, Acabou. Acabou, não é assim. Eu posso chegar e falar o seguinte, olhar aquilo ali, porra, tomar aquilo ali como uma coisa ruim, foi ruim, aquela expressão, foi aquela visão que eu tive, e dizer o seguinte, poxa, conversar com ela em outro momento e falar assim, amor, o que aconteceu hoje? Tá com alguma dificuldade? O que aconteceu hoje para essa casa tá virada de cabeça para baixo? Então, vai ter uma forma de tu falar a verdade, mas tu tendo caridade, porque aquela pessoa que Deus te colocou... Essa verdade com a caridade é aquele conceito do respeito humano. Sim. Né? Então, assim, vocês sabem o que é respeito humano? Alguém já leu, já teve contato com isso? Respeito humano é assim, é isso que o Anderson falou, é falar a verdade com caridade. Então, vamos supor, ele pegou um exemplo muito bom ali da casa, né? Ele chegou em casa e aí ele viu a casa bagunçada, eu jogada ali num canto, sentada no sofá sem fazer nada, mexendo no telefone, e ele chegou em casa e viu essa cena. Ele pode ter duas reações. Chegar e dizer, meu Deus, que casa, o que aconteceu hoje aqui? Tá me achando que eu sou palhaço, que eu trabalhei o dia inteiro, agora eu vou ter que catar brinquedo no chão? Né? Você tá achando que eu sou palhaço, que agora eu que vou ter que fazer a janta hoje? Pode falar de várias formas. Ou ele pode ter essa caridade e sentar, né? E isso não é falar assim, tá, eu vou fazer hoje porque tu tá cansada e eu me viro aqui, vai dormir, vai tomar um banho, vai tomar um remédio que tu tá aí com dor, deixa que eu faço. Isso não é caridade. Né? A caridade é ele sentar junto com a sua esposa, olhar nos olhos, olho no olho, né? Meu amor, o que tá acontecendo? Né? Há vários dias eu tô vendo que tem alguma coisa que não tá aí batendo, né? Você tá meio desordenada em algum sentido, você tá precisando de alguma coisa? Né? Eu tô sendo ausente, o que tá acontecendo? E aí, essa correção fraterna que vai ser feita é o tal do respeito humano, que é falar a verdade sempre. Porque hoje a gente tá num momento que assim, né? Eu não posso falar. Mas fulaninha falou que 2 mais 2 é 5. Aí você vai olhar pro teu filho e vai dizer, muito bem, filha, é mesmo, 2 mais 2 é 5. Você vai validar o sentimento da sua filha ali, que falou que 2 mais 2 era 5. Você vai dizer, é isso mesmo, a continha se faz assim, meu amor, daqui a pouco você vai aprender o jeitinho certo. Mas é isso aí. Você não tá tendo respeito nenhum, você não tá tendo respeito humano nenhum com a sua filha. Você tá mentindo pra sua filha, você tá manipulando, você tá fazendo ela acreditar que 2 mais 2 é 5. Mas ela só tem 3 anos, ela não entende ainda. Mas isso não é ter respeito humano. Você vai ensinar inconscientemente a ela a mentir, porque 2 mais 2 não vai ser 5 nunca. Né? 2 mais 2 é 4. Não tem como contestar a verdade. Então, é interessante trazer esse ponto que a comunicação ela precisa ter essa clareza para sempre chegar na verdade. Sim, e a verdade ela pode ser falada de um jeito com caridade. De uma forma amável. Né? Porque eu acredito que existe um respeito da pessoa que está no teu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ela não é qualquer um. É uma pessoa que Deus te colocou para tu cuidar. E o respeito humano também, ele não é só o jeito que você vai falar, tá? Porque às vezes a pessoa acha que o respeito humano, meu amor, é porque você tá muito cansado, eu vou te ajudar. Não é palavras sedosas, não fofinhas. É botar florzinha, não é isso. Respeito não é palavras humano pomposas. É a verdade. Vamos imaginar o seguinte, meu marido tá bebendo todo dia, uma cerveja. Não tá ficando bêbado, não tá ficando viciado, mas todo dia ele abre uma latinha. Eu vou chegar um dia e falar pra ele assim, meu amor, olha só, eu não tô gostando disso. Porque as crianças estão vendo você beber. Mas é só uma latinha, Avenida, não tô ficando bêbado. Tá, mas isso não é bom, sabe por quê? Porque nós não estamos rezando o terço todo dia. Mas todo dia você tá tomando uma latinha. Nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Por isso. E eu posso ser dura com meu marido. Eu posso ser severa com ele. E estou tendo respeito humano. Porque estou falando uma verdade, não estou floreando. É porque assim, ó, tu tem que pensar o seguinte, respeitar é cuidar.
Se Deus te colocou uma pessoa no teu lado, tu tem que fazer o quê? Tu tem que cuidar. E cuidar é zelar. É tu, muitas vezes, colocar a pessoa no lugar dela, colocar no caminho certo. Precisa dessa chamada. Não é, uma humilhação ser chamada a atenção. Feliz a pessoa entender que quando uma pessoa chama a atenção, é para melhorar. Você precisa melhorar. Na verdade, a gente não é completo da razão. A gente precisa todo dia estar melhorando. E a melhora é importante. E eu vi assim, eu peguei, peguei uns pontos. Tu falou alguma coisa sobre isso, né? Que tu botou num ponto ali, né? Botei. Um dos pontos, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir aqui, que eu achei interessante, é o seguinte, um diálogo, né? Assumir que precisa melhorar a comunicação. O que esse ponto a gente pode pensar? Pode pensar o seguinte, às vezes você e a sua esposa está conversando agora com ele. Mas a gente conversa, a gente tem o nosso diálogo. Mas será que esse diálogo ele não precisa ser melhorado? Às vezes a gente está tão acostumado com os ruídos que acontecem na nossa vida, com com as turbulências que a gente passa, e a gente fica se comunicando, às vezes, com vários ruídos. Os ruídos que eu estou dizendo é problemas, não estou dizendo som, não estou dizendo som. Eu estou dizendo assim, problemas que acontecem no dia que se tornam ruídos entre a comunicação. E aí tu quer conversar alguma coisa, aí em vez de você estar concentrado naquele diálogo, você está concentrado no problema para resolver, e você está falando, e aquilo está tão normal, tão, como dizer assim, tão cotidiano na tua vida, que você, tá muito bom assim. E você não consegue entender que precisa melhorar a comunicação. Quantas vezes eu e a Evelyn precisamos parar e dizer o seguinte, o jeito que a gente está se comunicando está totalmente errado. Está totalmente fora do eixo. Acho que foi até engraçado, né? Nós estávamos falando um negócio ali, as crianças estavam naquela muvuca ali, antes do banho ali deles. E aí rolou um burburinho ali. Aí nós olhamos, hoje a live é de diálogo. Não, sim. Para, tá errado, para. Né? Por quê? Porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos e nós estamos sempre buscando. Mas quando a gente tem esse olhar atento, que o diálogo dentro do casamento, dentro do relacionamento, ele precisa ter essa clareza, ele precisa ter essa verdade, não tem como a gente fugir disso. Porque você não vai ficar floreando, como eu tava falando antes. Você não vai ficar enfeitando, usando palavras bonitas pra conversar com seu marido. Não. Olha só, estamos com esse problema. Senta aqui. Precisamos resolver. E temos que ter a maturidade de assumir isso. Assumir que precisa mudar. Mas Anderson, tá legal a nossa vida, não sei. Louvado seja Deus. Mas pode ser melhor? Pode ser melhor. A gente não tá querendo aqui mostrar assim, porque a vida de vocês está errada, a nossa tá boa, algo do tipo. Eu tô dizendo que a nossa precisa melhorar constantemente. Então, essa busca de essa melhoria da comunicação precisa ser constantemente. A gente precisa ter sempre buscando o melhor. Porque quando a gente pensa que está melhor, é porque alguma coisa está errado. Porque sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, esse é um dos pontos que a gente quis trazer para vocês. Outro ponto que eu vejo importante na vida de uma família, que aconteceu na nossa, é desligue a TV. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quantas vezes eu e a Evelyn dialogávamos na frente da televisão? Tá passando um filme, tá passando um repórter. Tá lá super compenetrado vendo aquele filme. A Evelyn falando comigo e eu olhando para a televisão. Ou vice-versa, eu falando com ela e ela prestando atenção. E hoje isso se inclui também no celular, né? Aí vamos entrar na era do celular, então. Desliga isso. Se você tá ali, teu marido tá ali, chegou do trabalho, tá? Chegou do trabalho. Aí você diz assim, vou ficar desbarangada pra esperar aí. Vou ficar com uma comida boa, um cafezinho ali na mesa pra ele tomar quando ele chegar do trabalho. Mas ele chega, senta na mesa e você tá ali, ó. Como é que foi o trabalho hoje, amor? Hoje tá chique, hoje tem batatinha frita aí. Como é que foi o trabalho hoje, amor? E tu tá aqui, ó. E tu tá falando. E ele tá falando. E vocês acham que vocês estão tendo uma comunicação? Não estão tendo nada. Nada. Se não tiver o olhar no olho conversando, pode até ser o seguinte, mas você não tem que ficar olhando direto no olho. Não. Porque quando tu olha no olho, tu tá mostrando pra pessoa que você tá concentrado naquilo que ela tá falando. Tu imagina o seguinte, tu tá conversando com uma pessoa.
vamos pensar o seguinte, não seja tua esposa, mas estás conversando no trabalho ou na rua. A pessoa conversando contigo, tu tá olhando o movimento. Vai pedir um aumento pro chefe. Tu vai pedir um aumento pro chefe, eu vim aqui pedir um aumento no meu salário, sabe como é que é? E o meu chefe tá lá mexendo no computador, mexendo não sei o quê. Depois eu te chamo. Tá, então tá bom. Depois eu falo contigo. Vocês estão entendendo que precisa de se desligar do exterior e se concentrar nessa comunicação? Vocês estão aí, gente? Estão fazendo sentido? Estão falando aí. Quieto. Tá todo mundo quieto, hoje ninguém falou nada. E hoje a gente tá na batata frita. Hoje tá na batatinha frita. Vai rolar uma coisinha pra nós ou eu vou tomar sua água hoje? Não. Que Tá será? gelando. O que será que tu vai aprontar hoje? Ele sempre traz Tem uma uma coisa. coisa ali. Ele sempre traz uma coisa diferente pra eu beber. Então é isso, tá, gente? Essa questão, ela precisa ser ajustada. A gente precisa lembrar que é igual a questão da trazer uma coisa, né? Do mundo, do universo materno. Quando você tá dando mamar pra um bebezinho. Você tá com um mamazinho ali, com um bebezinho pequeno, né? Tá com um mesinho, já aprendeu a dar mamar, já não tá mais com fissura no seio. Aí tu normaliza, né? Tá tudo bem. Não, já pega sozinho, tá de madrugada, não precisa mais da luz. O bebê já normalizou a amamentação ali, ele já sabe o caminho, tu também já sabe, tá tudo certo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você tá dando mamar pra um bebê e você atende uma ligação, já aconteceu isso com alguém de vocês? Ou você tá falando com alguma amiga, ou você tá conversando com outra pessoa enquanto você dá de mamar. O bebê não fica assim? Aí começa a se mexer, começa a pular no colo, começa a mexer no peito. O que o bebê quer? Ele quer que você olhe. Ele só quer que você olhe. Atenção. Não precisa falar, não precisa cantar. Não. O bebê só quer que você olhe pra ele. Só isso. Porque é natural, é o que o bebê vai buscar. É o que o nosso intelecto busca, é o que a nossa alma quer e deseja. Que a pessoa que esteja ali conosco, ela esteja por completo. Se um bebê que não é dotado de inteligência ainda, que age por instinto, ele está sendo educado, mas ele necessita desse olhar, ele necessita dessa atenção da mãe. Gente, quem dirá o nosso marido quando chega do trabalho? E a gente só pergunta, foi bem o trabalho? Ah, tá. Não, vou perguntar como é que foi, porque falaram que tem que perguntar para haver diálogo, né? Vou perguntar, porque me falaram que a gente tem que ter diálogo. Gente, isso aqui não é diálogo. Isso é só um protocolo que você está cumprindo. E não é isso. O diálogo que nós queremos trazer aqui, que é o tema dessa live, que é o diálogo que nos eleva, é o diálogo com seu olhar atento para a necessidade do teu marido. É um diálogo com uma necessidade ativa para sua esposa. Se o teu esposo te pedir um favor, se ele tá te pedindo algo e tá delegando isso a você, é porque ele confia em você. É porque ele quer que você resolva aquilo naquele momento para ele. E nada é mais importante do que o teu marido. Ah, mas tem os filhos para dar comida? Tem. Tem os filhos para dar banho? Tem. Tem os filhos para trocar fralda. Hoje eu tive que dar banho 3 vezes no Francisco. 3 vezes eu tive que dar banho nele. Que foi de lavar a fralda inteira. Lavar tudo. É importante? É. Mas se no meio da tarde meu marido me ligar, eu vou parar tudo. Porque o meu marido é mais importante do que as minhas atividades da casa. Entendem? Então a gente precisa ter. Se a gente quer ter um diálogo que nos eleva, se a gente quer ter uma comunicação efetiva, se a gente quer crescer e passar desse nível de escutar e tá, beleza, é isso aí. Todo mundo tá dizendo que tem que ter diálogo. Não. Se você quer que isso se eleve, que isso construa um relacionamento mais forte, a gente precisa ter esse olhar. Que nada vem primeiro do que o nosso marido. Óbvio, né, que vem Deus. Óbvio que vem a nossa fé, a nossa crença. A gente né? nem vai entrar nesse... Não vou entrar nesse mérito hoje. Mas assim, então é importante, volto a afirmar aí, que é importante ter esse foco, essa concentração. Então, se desligue. Na hora do diálogo, se desligar. Tu tens o foco com a tua esposa, o teu esposo ali, para tua comunicação ser clara. Outro ponto que eu vi que é importante, que a gente tem que fazer, porque às vezes é o seguinte, a gente tem aquele conceito de querer ter sempre a razão. A Evne, por exemplo, ela sempre quer ter razão. Não é que eu sempre quero ter razão, eu sempre tenho razão. Viu? Então, eu não estou mentindo. Ela acabou de dizer que ela sempre tem razão. Então, esses conceitos a gente tem que quebrar, tá? A Dani chegou agora. Dani, meu marido tá dizendo que eu sempre quero ter a razão. O que tu acha, Dani? Eu sempre quero ter a razão ou eu sempre tenho razão?
A Dani é colérica também. Assim, ó. Então, esse ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a gente tem que quebrar isso. Esse quebrar muitas vezes vai contra, muitas vezes, o meu querer. Ah, mas eu sempre quero ser o último a falar, eu sempre quero ter a razão de tudo que eu vou falar. Então, quando eu me proponho a ter outra pessoa que vai acompanhar da minha vida, que é a minha esposa, eu tenho que aprender a lutar contra isso. Se eu tenho esse caimento, né? Esse deslize, essa inclinação de sempre querer ter a razão. Então, preste atenção. Se você hoje... Ah, mas eu gosto de sempre ser a última a falar, por exemplo. A Natália também sempre tem razão. Ah, eu gosto de sempre ter a razão. Então, começa a trabalhar isso, porque se tu já chegou... na verdade, tá falando de Natália, tá falando só em mulher nisso aí, né? Porque eu tô vendo, as minhas videiras estão aqui, meu amor. Tá. Minhas videiras da mentoria amanhã. Então, mas assim, já tudo on. Tem que chegar e perguntar pro teu esposo se isso tá certo ou não. Porque é uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que quebrar isso. A razão não está sempre com a gente. A verdade sempre tem que prevalecer. Claro, se você, na medida do possível, está conversando ali, a verdade é algo que você está explanando ali e é a verdade, com certeza a razão vai ser. Mas a verdade tem que ser do casal, juntos. É que como a gente trouxe essa questão do colérico ali, né? Porque as meninas são coléricas também. É que o colérico tem muito forte esse senso de justiça, né? Então, a verdade, ela é a verdade. E se eu estou convicto que eu estou na verdade, eu quero ter razão. Só que aí dentro do relacionamento a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Precisa trabalhar isso, sim. Trabalhar muito isso. É muito Porque difícil, tu imagina mas o seguinte... é justamente nesse ponto, nessa inclinação que ela é negativa, em que isso, quando a gente trabalha, se torna uma virtude. Se a gente não trabalha, ele se torna o nosso defeito. Mas aí tu tens que olhar pro lado do marido. Tu imagina o seguinte, você que tá dizendo que sempre tem a verdade. Se tu não olhar para ele, de alguma forma, e dizer o seguinte, poxa, tem alguma coisa errada. A tua comunicação, tu vai começando a murchar o homem que tem que ser forte no teu lado. Tu imagina o seguinte, tu pode até ter... A gente poda a masculinidade do nosso marido quando a gente só tem a razão. Aí que tá, tu podes trabalhar com ele. Não tô dizendo aqui que tu... não é que tu não tenha verdade, não é que tu não tenha razão, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tu tem que saber trabalhar. Lembra quando a gente falou que a verdade ela tem que ser falada e tem uma forma de tu falar a verdade? É a mesma coisa isso. Tu tem que, de alguma forma, trabalhar para que essa razão que você tem não pode ser aflorescida na hora de tu conversar com ele. Saber falar, né? Saber falar. Tu imagina, ter a razão. No primeiro momento, é que assim... Ou vai falar assim, lembra, eu porque assim, no primeiro momento, eu vou dar um parecer aqui, como é que fala? Um testemunho, né? No primeiro momento, quando eu comecei a entender isso, eu pensei assim, tá, mas aí, se eu falar pra ele que ele tá certo, eu vou ser falsa? Porque eu sei que ele não tá certo. Eu sei que eu tô certa. Então eu vou estar sendo falsa. Só que aí é um exercício. Você não vai falar de cara, você tá certo, meu amor. Você vai primeiro questionar. Como é que se faz isso, né? Como é que sai desse degrau da certeza absoluta? Meu amor, tava pensando tal coisa? Eu tô na dúvida. Eu acho uma coisa, mas eu queria, antes de eu ter certeza disso, eu queria que tu me desse a tua opinião. O que tu acha? Nós vamos pra Florianópolis, final de semana, e eu pensei isso, isso e isso. Na minha cabeça eu já tenho o plano todo, né, Natália? A gente já tá com o plano pronto na cabeça. Mas e o que eu fiz? Eu tenho que saber se é bom pra ele o plano que eu fiz. Porque, na verdade, não sou eu que tenho que fazer o plano. Quem tem que fazer o plano é ele. E aí, o que eu fiz? Amor, eu pensei tal coisa. Em vez de a gente sair tal horário, se a gente fizer assim, assim, assim e assim. Amor, o plano é bom, mas não vai dar porque a gente vai pegar fila igual. Tá, mas e se sair meia horinha? Mas e se ajustar não sei o quê? Tu conversasse comigo? Não. Então, por isso que eu tô dizendo, tô dando exemplo. Que eu tô ajustando. Antigamente, o que ia acontecer? Não, Anderson, 4h30 nós vamos sair, tá resolvido. Nós ia pegar fila, eu ia arrebentar minha cara no muro. Né? Nós ia brigar, podia dar ruim na viagem. E eu tava com a minha certeza, porque eu decidi aquilo, eu fiz o plano. Eu planejei o que ele deveria planejar. Então, hoje, o que eu fiz? Amor, eu pensei nisso, nisso e nisso. O que tu acha? Eu ainda acho que eu quero ser às 4h30 pra viajar. Mas ele já me convenceu que não.
Ele Tem falou, que ter olha, um não vai equilíbrio. dar, a gente vai se estressar com as crianças, vai pegar trânsito não sei aonde, lá em Itajaí, não sei aonde, em Balneário. Não dá, amor, nesse horário não dá. Pra nós, o melhor horário é viajar à noite. Até por causa das crianças. Ok, Tudo. pronto, silenciei. Fiquei meio assim porque eu queria chegar mais cedo pra aproveitar um pouco mais a minha mãe, pra jantar com ela. Fiquei, mas ok, ele tem razão. Entende? Ele Porque sempre tem razão. quem entende da estrada, quem entende da logística de viajar, compete ao homem e não à mulher. Nessa situação, ele tem razão, porque isso compete à proteção familiar. Ele sabe o que vai ser melhor para os nossos filhos e para mim. Então, ele está protegendo a família. Agora, se é outra coisa, coisa de cozinha, coisa que compete ao teu trabalho, é diferente. Mas assim, Por isso, ó, o diálogo. pensando nesse caso, assim, ó, tu imagina o seguinte, né? O esposo, que ele é meio fechado, fleumático. Um fleuma. Ele é mais quietão, né? Mais passivo, né? Às vezes precisa empurrar ele para acontecer as coisas. Tem uma forma que tu possa empurrar de outro jeito, entendeu? Não precisa... não é que você não tem que ter as rédeas, às vezes, na mão. Não, a gente não está dizendo assim, faz de conta isso ou aquilo. Cada um tem um cenário diferente para viver, né? Cada um sabe como chegar. A gente aqui só está levantando alguns pontos para que a gente possa, de alguma forma ou de outra, melhorar isso. Tá entendendo? Porque às vezes o marido, ele já é mais acomodado, é o jeito dele, né? É dele, né? Eu sempre digo, né? O que é teu, a essência tua, tu não consegue mudar. Mas pode melhorar. Quando a gente Pode, conhece o isso. outro, quando a gente sabe Mas os é limites isso que a gente está do falando outro, agora. A gente consegue melhorar isso. o limite e o potencial. Por Pra te exemplo, ver? pegar um exemplo teu. Tá. O Anderson sanguíneo. Tá falando da Eu colérica, sempre da tenho colérica. razão. Não, tu nunca tem razão. Ó. Quem tem razão sou eu. Tá bom, eu vou Tá. deixar. Tá, mas olha só, ele é sanguíneo. O que acontece? O sanguíneo A minha começa cunhada as tá aí, ó. coisas, o sanguíneo começa as coisas e desiste no caminho. Começa as coisas Não é que e ele para. desiste. Não, ele desestimula. Cara, a gente tem um fogo Não, danado, não. a gente vai Tem, pra cima. vai Bora, pra vamos cima. fazer, vamos Bora, fazer, é vamos isso fazer, aí. vamos embora. Só que ele se desestimula muito fácil. Pode ser. Um pouco, depende. Então fala que eu tenho razão. Hã? Fala que eu tenho Não, razão. depende. Não, você desestimulou. Quantos livros tá abandonando metade? Eu tenho uns 2 livros que eu abandonei a metade, tô tentando voltar, não Fala conseguindo. que eu tenho razão. Ai, O sanguíneo se desestimula. Então, o que acontece? Com uma mulher colérica, o que eu preciso? É porque tu é um malandro. Porque tudo que tu começa, tu não termina. Porque tu... Não. Amor, vamos lá. Termina esse livro, tu é capaz, tu consegue. Vamos, eu leio contigo. bora! Vamos terminar tal coisa. Vamos fazer não sei o quê. Vamos. E aí ele vai. Então a mesma coisa às vezes com o marido fleumático. Ou às vezes um melancólico que fica ali só planejando e não executa. O cara tá com o plano perfeito. Mas se não tiver mais do que perfeito, Ele não vai. ele não faz. Porque tem que estar Mas aí que entra a mulher, né? isso. Bora, E entra cara. o Aí, diálogo, vamos entra sair do conhecer papel o e vamos pra outro. prática. Eu já sou mais prática. Bora, vamos fazer acontecer. O não eu já tenho. Vambora pra cima. Outro ponto que agora nós vamos rir, que eu botei importante pro diálogo, que tá acontecendo aqui, vocês vão notar agora. A Natália disse assim, ó, foi o que aconteceu nas férias. Eu planejei na minha cabeça que a gente ia sair às 10 da manhã e o Anderson, teu xará, disse, não, nós vamos sair às 4. Porque eu ando mais tempo com as crianças dormindo. As crianças dormindo não é comado. O homem tem razão ou não tem? Por quê? Porque esse é o ofício dele, dirigiu o ofício dele. Ana Marta, depois de 10 anos tô começando a pegar o jeito do marido. É isso aí, a gente vai pegando no tranco. E de fato, andamos mais tempo sem parar porque eles ainda estavam dormindo e foi muito melhor. Gente, quem tem mais de 3 filhos tem que ser viajar à noite. Não tem como. 1 ou 2 tu ainda consegue parar, tomar uma água, levar pra fazer um xixi. É mais tranquilo. Aí ok. Tudo. Mais Bem de 3 não tranquilo, rola. Bem mais tranquilo, Não tá? rola. Outro ponto que eu coloquei, que a gente agora vocês vão notar isso. Olha o que é o ponto. Ouça com atenção o outro sem interromper até que o outro acabe de falar. O que está acontecendo aqui? Muitas vezes eu estou falando aqui, a Evelyn fala. Viu? Como é que eu pego as pessoas assim no pulo para vocês entenderem. Aqui é a vida real acontecendo. Aqui não tem um faz de conta. Mas
a gente primeiro tem que escutar tudo que a pessoa tem para falar. Vou dizer uma coisa para vocês. Duvido aqui que uma pessoa escute até o final outra pessoa. Por exemplo, o teu marido tá dizendo o seguinte, ó. Oh, amor, não tinha que fazer isso, isso. Aí tu já bota na cabeça. Não, mas é assim, assim, assim. E assim, assim, assim. Já destruiu tudo que o cara queria falar. Já, às vezes, até essa pessoa que já planejou, criou pontos. Um fleumático, não, é um melancólico, né? Bota tópicos. Oh, isso. E a mulher já derrubou todos os tópicos. Mas então, por que o diálogo tem que acontecer isso? Cara, tem que escutar primeiro tudo que a pessoa tem para falar. E muitas vezes a gente não escuta. A gente já corta. Às vezes a pessoa vem com toda clareza, toda sinceridade, com toda verdade. Olha, assim, assim, assim. Aí de repente a mulher já corta. Vocês não estão vendo aqui? Eu estou conversando. Agora ela não falou porque ela encheu a boca dela de comida, de batata frita, está tomando água e está se roendo toda para falar. Então ela está se ocupando para não me cortar, para mostrar para vocês que aqui não é assim. Mas é assim também. Então, mas para que o diálogo aconteça, a gente tem que aprender o seguinte, a gente tem que escutar a pessoa até o final. Escute até o final. Escute o que ela tem para te dizer, todos os pontos que ela tem para te dizer. Para depois você dar a sua opinião. Fique à vontade, Evelyn. Tô no teu Instagram, quer detonar, cara. Tô na casa dela mesmo aí. Então. Amanhã na mentoria me aguardem. Fala em mentoria, quantas vagas nós temos, contador? Nós temos 3 vagas, eu acho. 3 ou 2? Eu acho que 3. Nós temos 27. Tenho 3 vagas até a meia-noite. Se te chama, vem. Depois da meia-noite não entra mais. Aprendi com a Camila do Lapidando Mulheres a colocar a língua no céu da boca até que o marido acabe de falar. Funciona. Olha, diálogo é muito mais saber ouvir do que falar. E a gente peca muito nesse aspecto, né? A gente, como mulher, a gente erra muito nisso. Carol entrou aí, Carol. Seja bem-vinda, minha amiga. E a gente peca muito nisso, né? Porque a gente quer falar mais do que o homem da cobra, né? Como se diz. A gente quer falar mais do que eles. A gente quer ter mais razão. E outra coisa que acontece também, a gente que passa muito tempo em casa com as crianças, sem ter um diálogo saudável, estamos falando de diálogo com o marido, né? Mas se a gente passa... se a gente passa muitas horas, muito tempo, sem dialogar com outra pessoa que não seja as crianças, o marido chega e quando ele chega, a gente vomita um caminhão em cima deles, né? Tintim. Chique, gente. Pra comemorar o fechamento de carrinho daqui a pouco? Sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus, assim, esse projeto. Ó, só Deus pra saber o que tá passando nesse coração aqui, né? E daqui a pouco vai encerrar as inscrições, na meia-noite, tá? 23h59. E tem 3 vagas ainda. Quem chegou agora, pode ser que seja a sua vaga. Depois da live me chama aí. Se deu um... Como é que fala, Carol? Se deu um ciricutico, né? Se der um ciricutico pra vir pra mentoria, me chama que eu te explico como que funciona, tá? E o que mais os nossos pontos aí, meu amor? Ouvir, escutar, falar a verdade. Outro ponto que eu achei interessante, que eu peguei agora... Nossa, que coisa boa. Que a gente até falou no começo. Lembra que a gente falou da verdade, da sinceridade? Um ponto é o seguinte: use a sinceridade, mas sempre com caridade. Porque às vezes a gente lembra que a gente começou a falar assim, né? Mas às vezes o que eu quero dizer isso? Eu vou trazer por mim. Eu sou uma pessoa muito sincera, tá? E às vezes a minha sinceridade, se eu não controlar, machuca, né? Então, eu já tive situações na minha vida que a pessoa pediu uma opinião minha e eu fui sincero, falei. Só que eu não media o que eu falei, porque eu poderia ter falado de outra forma, que não... E essa pessoa não falou mais comigo.
Mas porque ela pediu, seja sincero. E eu fui sincero. E é porque às vezes as pessoas... E você não teve o respeito humano. Sim. Você falou. E a pessoa não estava preparada para receber a verdade. É isso que eu ia dizer agora. Às vezes elas não estão preparadas para escutar o que tu tem para falar. Ou ainda mais, as pessoas elas querem escutar aquilo que agradam ela. Né? Então, tu imagina o seguinte, eu não quero escutar que eu preciso emagrecer. Eu sei que eu tenho que emagrecer, mas as pessoas às vezes falam assim, tu precisa emagrecer, não sei o quê. Então, às vezes... Aí fica dodói. A fulana falou entendeu? que eu tô acima do peso mesmo. Então, às vezes as mas pessoas... às vezes as pessoas elas não entendem o seguinte, claro que tem que ter o jeito de falar, mas a gente tem que ser sincero, porque se eu não for sincero, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar mentindo. Vou dizer o seguinte, a pessoa vamos dar um exemplo da pessoa, a pessoa está gorda, obesa, né? Então vamos pensar o seguinte, a pessoa está obesa, a pessoa fala assim, acho que eu engordei um pouquinho, mas a pessoa é muito gorda. Aí claro, tu não vai dizer assim, tu é gorda demais. Não, tu não vai dizer isso, porque ela não te perguntou sinceramente. Tu vai ficar quieto por ti. Mas se ela perguntar assim, tu acha que eu tô muito gorda? Tu vai falar assim, não, tu não tá gorda. Até acho que você emagreceu. Eu acho que você Da última vez que eu te vi, eu acho que você emagreceu. Você está mentindo. Se ela pedir uma opinião sua, tu deve falar o seguinte, se você quer que eu seja sincero, você tá preparada para escutar o que eu tenho para falar? Lembrei de uma coisa importante. Lembra o dia que eu fiz a enquete no Instagram? Aqui no Story. E eu perguntei assim, pergunte pro seu marido qual nota você merece. Lembra? Um monte de mulher mandou pra mim. Meu marido me deu 10, meu marido me deu 9,5, meu marido me deu 9. Eu disse, gente, vem cá. O horário que você perguntou não foi propício. Porque era à noite, né? Então o marido já vai lhe agradar, dar uma notinha um pouquinho melhor pra ver se te... Não, a gente não faz isso. Né? Mas, depois eu conversei com algumas mulheres e eu direcionei algumas delas e eu disse assim, pergunte assim, depois pergunte nesse outro horário, depois questione de novo. Tá, mas você acha mesmo que eu sou uma boa, né, esposa? Uma boa dona de casa? Que eu tô fazendo as coisas direitinho? Tá, e as tuas roupas estão sempre bem passadas? Estão sempre bem dobradinhas? Comece a questionar. E aí uma delas veio e me disse, Evelyn... O Alex entrou aí, ó. O Alex, teu amigo? Vai ser o gerentão, ó. Olha, seja bem-vindo, Alex. Vai ser papai. Seja, venha com muita saúde, né? Chá de revelação é esse final de semana agora. Eita, curiosidade. Deixa eu falar. Aí que eu tava dizendo ali, né, amor? Aí, até me perdi o que eu tava falando. A gente tá falando da sinceridade. Que a gente tem que ter sinceridade de falar. Né? Não, mas eu tava dando um exemplo. Do Instagram ali, do WhatsApp. Do Story. Aí eu comecei a conversar com essa mulher. Daí ela falou, eu fui de novo, o meu me deu 7 e mandou eu falar menos. Natália, já tá um nível bom de relacionamento, de diálogo entre vocês. Porque já conhece, né? Mas como você recebeu esse 7? Né? Aí tá, como você recebeu esse 7? Recebeu meio ofendida? Será? Nossa, mas ele me deu só 7. Nossa, mas eu sou tão esforçada. Nossa, eu tenho tanto, né? Por que ele me deu só 7? Então aí, quando a mulher me falou que ganhou 10, algumas me falaram que ganharam 10, eu disse assim, olha, tá precisando de diálogo no teu casamento. Não, mas ele me deu... Não, para, se olha no espelho, né, aquela questão, se olha no espelho e analisa. Você como dona de casa, você se daria 10? Gente, eu não me daria acho que nem 7. Eu dei 7,5, né? Tu me deu... Acho que foi 7,5. 7,5. Eu, Evelyn, não me daria 7. Eu não sou uma boa dona de casa. Vai fazer uma mentoria amanhã pra falar dona de casa? Vou porque é Deus que mandou. Porque eu não sou exemplo de dona de casa. Eu não sou o melhor exemplo. A gente busca ser exemplo, A gente busca, né? Estamos nessa construção. Mas não estamos prontas. E por que eu me dou 7? Por que eu, Evelyn, me dou 7? Porque eu sempre me espelho nas minhas avós. Eu sempre me espelho nas mulheres de 2 gerações ou 3 gerações passadas que não tinham nada das facilidades que a gente tem. Gente, a gente não consegue ser boa dona de casa tendo máquina de lavar, tendo máquina de secar, tendo lavadora de louça, antigamente nada aspirador, existia, né? tendo água encanada,
Ai, meu pano de chão tá velho, eu vou ali, jogo esse fora. Eu não preciso esfregar pano de chão. Eu jogo fora e compro outro. Né? Eu tenho desinfetante, tenho balde, tem tudo. Rodo, tamanho pequeno, tamanho grande. Aqueles negocinhos de lavar janela. Aqueles negocinho que tu compra, assim, que é uma gretinha pra limpar a janela de persiana. Você tem tudo que tu quer hoje. Tu bota na internet e tu compra e chega em 3 dias na tua casa. E nós não conseguimos gerenciar um lar. Como que eu ganho 10 no meu marido? Me desculpa, a pessoa que ganhou 10 no marido, ela tá completamente fora da realidade. Né? Ou esse casamento realmente não tá tendo diálogo, não tá tendo comunicação. Porque uma vez que a gente olhe pro que é de fato o nosso papel, uma vez que a gente olhe de verdade o que é a nossa missão dentro do nosso lar, a gente não dá nem 7 pra gente mesma. Porque nós somos muito frouxa. A gente tem que se olhar, né? A gente tem que olhar pra gente dizer o seguinte, a gente vale isso? Nem 7 pra ti, Ju. É isso aí. Entendeu? Então, voltando no nosso ponto ali, a sinceridade, ela tem que ter. Entendeu? A pessoa tem que ter essa sinceridade. Mas também tem aquele jeito de falar. Né? Tem que ter a caridade, né? A caridade de falar. A gente não precisa falar a verdade agredindo a pessoa. Mas precisa falar a verdade. A verdade é fundamental. Um dos valores que eu prezo muito dentro da minha casa aqui com meus filhos é a verdade. Eu sempre falo para meus filhos, fez algo de errado, fale a verdade. Às vezes acontecem coisas bobas, né? É assim, ó, às vezes... Quebrar um copo. Isso, mas fala a verdade. Não deixa dizer o seguinte, não deixa gerar essa dúvida, não perca essa fidelidade que tu tem junto com teu pai, porque é uma construção isso, entendeu? A verdade, ela vai sendo construída, igual a fidelidade, né? Tu vai construindo, e quando tu cria essa clareza da verdade, tu vai olhar para a pessoa e tu já vai entender que ela está falando a verdade. E uma coisa importante que me vem na cabeça agora é o seguinte. Tá, agora a Evelyn e o Anderson me falaram como é que tem que ser. O que ela quer? Não, né? Sobe. Tá, vai. O que veio na minha cabeça agora, Filhos. tá? Filhos, tem uma aqui incomodando. E a mais velha. É. Sobe, minha filha Stephanie. Tchau. Vaza. Boa noite. Let it go. Hasta la vista. O que eu tava falando? Como tu tá esquecida, né, cara? Tô precisando de magnésio. Quando lembro, eu pequena, vendo a minha mãe ir lavar roupa nos lugares longe, nos poços, carregando a bacia na cabeça e balde de água na cabeça de longe para beber, aí eu penso que eu tenho toda a facilidade. Nossa, tua mãe, Ju, né? Mais geração mais próxima que isso, né? Eu lembro da minha avó, da minha bisa. Minha mãe sempre teve máquina de lavar, né? Sempre teve água encanada. Então a gente precisa trazer essa realidade, né? Para que a gente possa olhar pra gente, pra nossa missão de dono de casa e dizer, realmente, eu tô longe de ganhar um 7, né? Tá, o último ponto que eu coloquei, que a gente precisa ressaltar nessa live que a gente tá fazendo, é o seguinte, exercite o diálogo em todos os tempos. Não, exercite o diálogo em tudo. Porque o que quer dizer isso? Porque muitas vezes a pessoa é o seguinte, vai dialogar, precisa primeiro ter uma crise para dialogar. Precisa ter uma DR para dialogar. Bem. Precisa acontecer alguma coisa para dialogar. Não é isso. Você tem que dialogar constantemente. Conversar com a pessoa que está no teu lado, com a tua esposa, com o teu esposo, constantemente. Então não precisa ter um motivo para ter um diálogo. Uma briga, uma crise, uma desavença, algo do tipo. Não. A gente tem que exercitar e ter o diálogo constante. Pensando naqueles tópicos que a gente levantou. Falando em DR, né? Se alguém perguntar pra nós assim, vocês têm DR? Eu acho que DR já tivemos. Não, já tivemos. Mas hoje a gente tem DR? Não, porque a gente tá sempre dialogando. Difícil. A gente tá sempre conversando algo para melhorar. Sim. A gente tá sempre... Os nossos diálogos são sempre para nos elevar. São sempre para que a gente... Sempre aquela busca de melhora, né? Lembra no ponto que nós falamos aqui? Sempre buscar melhorar, sempre buscar a excelência, né?
e a gente vai aprendendo isso constantemente. É isso aí, videira. A Ju tá fazendo as unhas pra nossa mentoria de amanhã. Ficar linda, desbarangada. Então, a gente precisa ter o casal que tem diálogo, o casal que tem um diálogo que leva o outro, né? Que leva esse relacionamento a se elevar, é um casal que não tem DR. Não tô dizendo que não vai acontecer, né? Que a gente não tem uma treta aí bem feia pra resolver. Não estamos livres disso. Não estamos livres disso. Mas as chances da gente ter uma DR é muito menor. Porque nós estamos diariamente... Não, e a gente se fala bastante, né, amor? A gente se fala. Durante o dia a gente troca algumas mensagens que são importantes. Às vezes a gente se liga meio-dia pra não acumular muita coisa pra conversar à noite. Porque às vezes a noite é puxada aqui em casa com as crianças. Às vezes a gente se liga no meio-dia. Eu deixo as crianças almoçando ali um pouquinho e saio. A gente conversa um pouquinho ali no sofá, eu e tu. Ó, tem tal coisa, tem isso pra ver, tem isso pra resolver. Né? A gente já antecipa ali numa ligação alguma coisa pra não deixar acumular pra noite. Então, isso sem atrapalhar o trabalho dele, sem atrapalhar as atividades dele fora de casa, né? Mas é importante, porque a gente tá sempre em diálogo, a gente tá sempre construído para a melhoria. E uma vez que a gente faça isso, as chances de ter uma DR são mínimas. Não, com certeza. São bem menores. Não que não vai surgir. Não que não vai ter problema. E né? até se surgir, tu vai conseguir resolver mais rapidamente. Não vai ter dificuldade para resolver. Imagina o seguinte, se tu tá bem alinhado com a tua esposa, vai chegar uma hora que vai ter o conflito. E eu ainda digo mais, o conflito, ele é bom. Ah, mas como assim tu gosta de conflito? Porque o conflito faz a gente sair da nossa zona de conforto e faz a gente crescer, amadurecer. Sem conflito não tem amadurecimento. Imagina, tô lá na minha rede, preguiçosa para deitar, os passarinhos cantando, nada acontece, coisa nenhuma. Aí de repente acontece uma coisa, cai a casa e foi tudo por água. Mas aí o casal que não conversa, quando cai a casa, o que acontece? Briga pra valer. Briga pra se separar. Briga pra dizer assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? 15 anos de casado. E você me falou isso. Sim. Né? Porque viveram sempre... Me afoguei. Mas é assim, ó, se a gente for pensar, né, o que a gente está levantando aqui, que se a tua vida hoje não está sendo assim, não cai no desespero. Tudo pode ser mudado. Vale a pena, entendeu? Começar. Quantas vezes eu, a Eve, nós dois juntos, até eu separado, a Eve de um jeito, eu de outro jeito, precisamos dar esse passo e começar. Eu sou muito daquele seguinte, né? Se precisa voltar e começar de novo, eu volto e começo de novo. Se eu sei que aquilo ali é o correto, eu paro e volto de novo. E o não diálogo é vergonhoso. que vai proporcionar isso, né? Isso. Esse recomeçar é o diálogo que vai reconstruir. Sim. Que vai reconquistar, às vezes, a confiança de um casamento que aconteceu alguma coisa que desestabilizou a confiança um no outro. Então, assim, ó, o que eu vejo, se hoje você não tem o que a gente levantou aqui, esses tópicos, né, só para orientar, né, para instigar, na verdade, a gente está aqui para instigar a nossa vida, a vida de vocês, pensar, né, a pensar, a ter essa maturidade. Se hoje você tu tem a tua vida, está acontecendo isso, aí tu, poxa, não está acontecendo, começa do teu jeito, começa devagar, começa com calma, vale a pena, tá? O que a gente está dizendo aqui é uma coisa que vale a pena, que a gente viveu, nós estamos 15 anos de matrimônio, a gente completou dia 9, eu ia falar assim que a gente ia completar, minha filha vai completar 13. E uma coisa importante que a gente sempre fala aqui é isso, tá? A gente não traz um assunto pra vocês aqui em que a gente não esteja vivendo ou que a gente não viveu. Aqui é vida real. Aqui é o que acontece aqui com a gente, nossas experiências pessoais, nossas experiências como casal. Então, toda essa questão do diálogo que nos eleva é porque nós já tivemos momentos na nossa vida lá atrás em que os nossos diálogos não nos elevavam. O nosso diálogo não fazia a gente crescer. O nosso diálogo não fazia a gente amadurecer. E a gente precisou aprender às vezes, severas, duras penas, né? Às vezes, assim, ó, quando não tem um diálogo, às vezes as consequências são muito grandes. E o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes até um divórcio, né?
término de E casamento. a nossa noite da taça é importantíssima nesse processo. Sim, sim. Importantíssima. Porque era quando a gente parava tudo, parava celular, parava televisão, saía só nós dois, às vezes deixava as crianças com a mãe ou com a sogra, né, amor? Uhum. E as nossas noites da taça, em alguns momentos que eram fora de casa também, aconteciam essas conversas. Acontecia esse diálogo. E a gente foi entendendo que o diálogo, ele não é algo superficial. É algo que precisa existir o olho no olho e é algo que eu preciso... eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela porque ela tá na moda. Conectar. Que vai conectar minha alma com a alma do meu marido. Né? Nós vamos ali, naquele diálogo, naquela conversa, abrir, partilhar nosso coração, um entrar na intimidade do outro, para que aí diga, nossa, então tu não gosta de chocolate branco? Tu gosta mais de chocolate amargo? Né? Eu tirei exemplo antes. Nossa, eu achava tanto que tu gostava de chocolate ao leite, mas não é ao leite? Porque todo dia ele me trazia um chocolate ao leite. Todo dia trazia um chocolate ao leite. Aí chegou um dia que eu tive coragem de dizer que eu não gostava de chocolate ao leite. Tem uma historinha assim com pão, não tem? Tem uma historinha assim com pão. Vou contar a historinha do pão. Essa é um velhinho e uma velhinha. Daí eles estavam no último ano da vida dele, já 80 anos de casado. Os dois lá com 90, quase 100 anos. E aí, um deles falou assim: meu amor, que bom, né? Construímos uma vida linda, 50 netos, 300 bisnetos, e foram lá contando, né? O que eles construíram na vida dele. Tô exagerando aqui, tá? Que eu sou dessa. E aí, ele olhou pra ela e disse assim: e todos os dias da minha vida, eu dei pra você a melhor parte do pão. Não conhece essa história, não? Tô recordando ela. Tá recordando? Tô, vai falando. Aí ela disse assim: é mesmo, meu amor, porque a vida toda eu gostei daquela parte de fora do pão de trigo que tem a casquinha. E todo dia de manhã ele ia na padaria e comprava um pãozinho fresco, uma baguetezinha. Sabe aquelas baguetes grandes assim? Ele comprava uma baguete todo dia de manhã para eles tomar no café da manhã. Só que o que ele fazia? Ele pegava a baguete e ele cortava aquela bundinha, aquela parte mais crocante de um lado, aquela outra parte mais crocante do outro, certo? E ele dava aquelas duas metadinhas pra ela. Todo dia. E aí ele disse: nós vivemos a vida toda eu dando a melhor parte do pão pra você. E aí ela olhou pra ele e disse assim: ah, meu amor, que lindo. Mas deixa eu te falar, eu não gostava da parte crocante, eu gostava do miolo do pão. E ele, durante 50 e poucos anos de casamento, comeu o miolo do pão, porque pra ele a melhor parte era a bundinha do pão, era o crocante. E pra ela era o contrário. E pra ela era o contrário. Falta de quê? Diálogo. Diálogo. Cara, essa história veio agora pra fechar com chave de ouro. Poxa, tu fosse boa mesmo, hein? Essa agora... Já tô aquecendo os motores pra amanhã. Essa foi boa. Essa foi boa. Foi boa, fechou legal. Fechou legal. Então... Às vezes o que a gente acha que é bom pro outro é o que nos agrada. É o que é bom pra gente. Agora, se esse casal tivesse dialogado no início do casamento, ela ia passar a vida toda comendo o miolo do pão, ele ia passar a vida inteira comendo a bundinha do pão, a parte crocante, e os dois iam ser mais felizes do que foram. Por uma simples falta de comunicação. Sim. Então, vale a pena, tá? O que a gente tá passando aqui pra vocês é que vale a pena. Tudo vale a pena. Então, pense nisso. Se hoje não tá legal, exercite isso. Primeiro, a gente tem que saber escutar. Vamos saber escutar. Escutar primeiro, para depois falar. E buscar isso. Tenho certeza absoluta que dá certo. Tá? Nós estamos aqui, nós temos 15 anos juntos. A gente vai fazer 20 juntos, 15 de casado. 20 juntos, 20, né? dia 13 de junho. É 20. Amor. Fica a dica. Fica a dica, não é a data do casamento, do namoro. Jamais. Mas é isso, né? Quase 20 anos junto. E o quanto a gente cresceu, né? E o quanto a gente aprendeu a se escutar. Hoje ele sabe que meu chocolate preferido é o chocolate amargo. 70%. Cacau. Chique no último. Né?
Mas por quê? Porque teve um momento que ele comprava um chocolate e me dizia, obrigada, amor, obrigada. Ó, da próxima vez, compra o amargo, que eu gosto um pouquinho mais. Tu gosta do amargo, amor? Gosto. Aí ele comprou 50%. Gostasse desse? Gostei. Aí outro dia tu viu outro que era 70%. Gostou desse? Esse é melhor do que aquele. E aí vai se experimentando, vai conhecendo o gosto do outro, né? E isso é em tudo. Tô dando o exemplo do chocolate, que é um exemplo supérfluo. Mas e se eu não tivesse dito pra ele que eu preferia o amargo? Tu ia estar comendo chocolate branco até Eu ia estar comendo chocolate branco, ia estar comendo chocolate Felizona ao leite. Não, ia comer. Ia dizer, ai, que bom, que eu tenho um marido bom, que me agrada, que cuida de mim. Eu não vou falar pra ele a verdade, que eu não gosto do chocolate ao leite. Eu ia passar uma vida inteira infeliz de comer o chocolate ao leite. Por isso a verdade. A verdade, sempre. Seja sincero, seja sincera, fale a verdade. Gente, eu tô chocada com a história do pão. Veio na hora certa. Agora eu vou falar a noite toda sobre isso. Porque eu tenho razão. Que tem razão. Ai, escuta essa. Esse é o que eu sofro. Tem que me aguentar. Ainda bem que vocês estão aqui vendo tudo isso. Ai, gente, motores aquecidos Fechou? pra amanhã. Ó, tem uma aqui, ó. A Ju, o quê? Aqui, ó. A Dani quer entrar pra mentoria, Dani. Eu acho que eu tenho uma vaga pra você, hein? Só vou conferir os pagamentos lá. Me chama aqui no direct que eu vou te mandar o link lá do grupo, tá? E aí eu vou dar uma conferida aqui com o meu contador pra ver se nós temos vagas. E se eu tiver vaga, eu te mando o Pix, sim. Tá bom? Acho que tem. Acho que tinha 3. Tem que ver lá se ninguém mandou comprovante agora, tá? Acho que tinha umas pessoas que mandaram o comprovante à noite. Tá bom? E é isso, gente. Nossa noite da taça hoje foi... Caraca, foi massa. Foi Com massa. pão. Com a história do pão. Falei, agora só o pão valeu. Ai, amor, não falei isso? Ah, meu, tá bom. Não falei isso? Vocês não vão estar aqui depois. Não falei isso. Na próxima live, quarta-feira que vem, eu conto o que aconteceu. Não, tô brincando. Quarta-feira que vem, o que nós vamos falar? Não sei ainda. Surpresa. Vamos rezar. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Vou falar, já vou falar agora, já vou dar um spoiler. Depois eu salvo a live, maravilhosa. Deixa salva a live. Vou deixar? Não, vai ficar salva no perfil, tá? E eu vou contar que a partir da semana que vem nós vamos começar a colocar a hashtag e o número da live. Pra gente seguir uma sequência, tá? Acho que fica mais bacana. Eu tive uma ideia hoje à tarde. Na próxima live, ou na outra, a gente tem que ver, ou um número comemorativo, assim, a gente convidar um casal pra entrar com a gente. Oh, legal. Ah? Sempre tem razão. Um casal. Aí a gente vai estar aqui. Quem tá com um casal aqui? Ai, eu tô com meu marido, eu quero entrar. Aí vocês entram com a gente. Ah, vai ser bem legal, hein? Hein, Ju? Teu marido topa? A Ju eu sei que topa. Tá? A Ju... Também tem as outras, né? Não, é porque a Ju tá sempre, Anderson. A Ju tá em todas as lives. Todas, tá? Quem é visto é lembrado. A Ju é lembrada porque ela é vista o tempo todo por mim, tá? Então, fica essa dica aí pra gente convidar alguém semana que vem. Quem sabe? Na semana que vem... Não, semana que vem... pode ser. Vamos ver que número é a live da semana que vem. Podia ser na live não, 10. Mas a ideia é legal. A ideia é legal, né? Até porque, assim, ó, não só numa próxima, eu acho que pode ser... Ó, a Laís já amou a ideia. Pode ser o seguinte, a gente pode fazer uma live a gente, depois uma live com um convidado, uma live a gente, uma live com convidado. Também. Porque ou a gente pode legal... fazer o nosso tema, e aí a gente pergunta sobre esse tema, quem tá afim de entrar hoje? E a gente pega de supetão. Isso. A gente tá pronto pra entrar, aí entra. E assim, uma troca, olha que riqueza que vai ser uma massa. troca... Uma mentoria de casais. Uma troca de informações, né? De vivência entre casais. Pô, eu gosto muito. Até gosto se fosse presencial. Vocês não querem vir aqui na minha casa? A gente faz aqui em casa. Eu adoro presencial. Mas... Ele tá me incomodando pra eu fazer uma live presencial. Uma mentoria presencial. Eu acho massa. O contato, porque... Quem sabe? Claro que isso ajuda bastante. A gente tá falando com pessoas aqui do estado de Santa Catarina. Qual a cidade de vocês? Estado de Santa Catarina. Coloca aí pra Tudo, gente. Hein? Gente, nós já estamos há 68 minutos. Qual a cidade de vocês? Mentoria pra casal seria muito bom. Quem sabe? E eu acho muito interessante a mentoria. Na verdade, já falei isso, né? Já, eu acho que já. Mas eu gosto de trabalhar com casais.
O Anderson, ele é especialista em catequese para casais. Eu adoro. Não porque eu sei de tudo, é porque eu gosto de trocar experiência. Eu gosto de escutar outra pessoa. Vocês sabiam que a gente fundou um grupo de casais? Já Sabia? falamos aqui. Arato, sabe? Ah, mas é que tem um monte de gente nova aqui, amor. Que não tava aqui semana passada. Mentoria para casal seria muito bom. Medeiros Neto, na Bahia. Ó. Teixeira de Freitas, na Bahia. Tá Se eu morasse aí perto de vocês, já ia conhecer vocês. Ju, se tu morasse perto de mim, nós ia tomar café toda sexta-feira junto. Matão. Matão em que estado, Érica? Americana, interior de São Paulo. Ju é de interior de São Paulo, amor. Que mais? Que cidades mais aí? Dá mais um golinho pra mim, amor. Ficar com a taça vazia não rola, amor. Vizinha de cidade. Tá, mas ficou essa ideia então, tá? Mas Acho que é nós legal. já vamos encerrar essa live, isso. gente, que nós já estamos 70 minutos aqui, tá? Fica a ideia. Interior de São Paulo. Conterrânea aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem são conterrâneas, quem são das mesmas cidades, quem é de Belém, tem bastante gente da Bahia aqui. Vamos fazer o seguinte. No link da minha bio tem o grupo do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp é pro lançamento da mentoria de amanhã. Mas eu convido vocês a estarem ali, porque essa mentoria ela vai acontecer periodicamente. Ainda não decidimos a periodicidade, né, amor? Se eu vou fazer de 15 em 15 ou se eu vou fazer uma vez por mês. Mas eu vou lançar outras mentorias. Quem sabe nessa a gente faz uma mentoria pros casais, amor? Que ideia legal, né? Acho que ia ser bem legal a gente fazer um tema legal. uma live da taça, uma noite da taça em formato de mentoria para que vocês participem com a gente, com a câmera de vocês ligada, como eu vou fazer a mentoria de amanhã, tá? Então eu vou deixar a ideia para vocês com casais. Eu vou deixar a ideia para vocês entrar para esse grupo que já tá aberto lá, tá? E aí depois eu vou migrar as minhas videiras que compraram a mentoria para amanhã, elas vão para um grupo exclusivo das mentorandas, mas aquele grupo ali ele vai continuar existindo. Então, fica a dica para vocês entrarem para esse grupo, que todas as ideias que a gente for tendo de mentoria de casal, mentoria sobre outros temas, vai ser tudo divulgado ali naquele grupo, tá? Então se direcionem para lá e a gente troca ali ideias de que cidade vocês são. De repente vocês têm uma vizinha aí que quer ser videira também, vocês moram super perto. Já dá de combinar uma amizade aí, já dá de combinar alguma coisa na cidade de vocês para vocês se encontrarem, tá bom? Vamos fazer isso para fortalecer a nossa comunidade lá. Tá? Vou encerrar essa live. Foi muito bom. Eu tô pensando como vai ser essa live amanhã com 4 crianças aqui. Deus me ajude. Minha amiga, bota o filme do Nárnia pra eles. Nárnia tem duração de 3 horas. Faz 2 baldes de pipoca e pega teu fone de ouvido e senta do lado. Tá? A gente dá jeito pra tudo nessa vida. Tá bom? Vocês vão dar jeito, tenho certeza. Tá? Eu tenho várias dicas. Amanhã a gente se fala lá no grupo. Tá bom? Deus abençoe, um beijo, obrigada por quem esteve aqui com a gente. E, não esqueça nosso print. Ju, nosso print, Ju. Nossa noite da taça, hashtag noite da taça. E a gente espera vocês quarta-feira que vem, tá bom? Beijo no coração, tá? Beijos. Valeu.